Olha, esse texto de Josué, do capítulo 1, do versículo 1 até o 9, é sensacional. O que nós vimos aqui, nós vimos muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que Deus tem falado ao nosso coração, muitas coisas que Deus está querendo nos iluminar e mostrar para nós algo profundo aqui. É interessante dizer que muitas pessoas pegam esse texto aqui para dizer que a partir desse momento Deus vai prosperar a vida das pessoas. É só a pessoa obedecer. É só a pessoa seguir as leis. É só as pessoas seguir a Bíblia ou seguir a Torá. E na verdade, o que Deus fez essa promessa aqui, Ele fez para o povo de Israel. É exclusivamente para eles. Eu já expliquei para vocês os motivos de que Deus tinha prometido prosperar esse povo. Deus prometeu prosperar esse povo por algumas razões. Primeiro, porque através desse povo é que nasceria Jesus. Segundo, é através desse povo que o povo conheceria o único Deus verdadeiro. E terceiro, é através desse povo aqui, né, que iria mostrar para todas as nações, todas as guerras, todas as lutas, que Deus, sendo esse único Deus, ele vence todos os deuses juntos. Então Deus está mostrando aqui que um Deus, o único Deus, ele vale por todos os outros deuses. Ou seja, eu não preciso ter outros deuses, porque esse Deus aqui dos hebreus, esse Deus todo-poderoso aqui, ele é suficiente, ele vale por todos. Então isso é sensacional. Eu falei para vocês que Deus tinha levantado na Abraão, Deus levantou Abraão para esse objetivo, para criar esse povo. O povo foi criado. Agora, esse povo que virou uma grande multidão, ficou escravizado ali no Egito por muitos anos. Na faixa de 430 anos que eles estavam ali escravizados, entre 400 a 430 anos escravizados. E Deus prometeu que ia libertá-lo. Olha, interessante, lá no Egito eles conheciam muitos deuses, né? Eles conheciam vários deuses, mas esse povo ainda temia esse Deus monoteísta, ou esse Deus, o único Deus, o Deus único, o Deus todo-poderoso. Mesmo que no Egito havia um Deus politeísta, ou seja, muitos deuses, Deus para tudo, esse povo hebreu, eles acreditavam nesse único Deus, como prometeu a Moisés. Né? Como disse também para Abraão primeiro e agora para Moisés. E Deus disse a Moisés que ele seria o legislador, ou seja, ele seria o juiz, ele seria o profeta, ele seria o escolhido para libertar esse povo ali do Egito. E isso tem muito a ver com a gente. Né? Por quê? Porque está mostrando Deus, mostrando aos outros povos, os outros deuses, que esse Deus monoteísta, ou único Deus, é o Deus verdadeiro. Então a finalidade de Deus te pegar Moisés e fazer tirar Moisés da água, salvar Moisés e fazer que Moisés tivesse um conhecimento ali no Egito e que fizesse também que Moisés fosse esse que ia tirar o povo da escravidão, é Deus dizendo, é assim que vai acontecer com o meu povo. Quando Jesus nascer, Jesus vai ser o Salvador. Da mesma forma que Moisés tirou o povo da escravidão, Jesus também tira qualquer um que quiser da escravidão. Esse é o enredo, né, da história. Mesmo acontecendo uma história verídica, uma história que aconteceu, Deus está mostrando e iluminando o seu povo através das Escrituras Sagradas, dizendo, olha, eu estou caminhando a história, eu estou dirigindo a história, e quando eu dirijo a história, eu faço que a história siga o meu rumo, siga aquilo que eu propus, aquilo que eu iniciei lá no Jardim do Éden. Presta atenção. Lá no Jardim do Éden, Deus havia prometido para Adão e Eva, quando eles pecaram, que ia nascer um que ia libertar, que ia nascer um que ia pisar na cabeça da serpente, que ia ser o vencedor. Então Deus veio levantando homens para continuar dizendo que ele ia levantar o Messias. E Moisés aqui é uma figura, é uma ilustração do Messias. Ele mostra como que o Messias vai fazer, vai tirar o povo da escravidão, da mão de Satanás ou de Faraó, e da mesma forma que Jesus tira nós da condenação eterna.
Então, isso é maravilhoso. Só que até Moisés, Deus falava oralmente. O que é isso, pastor Márcio? Talvez você está me perguntando. Olha, não havia nada escrito. Ou seja, Deus usava e Deus falava com o povo diretamente. Deus criava um líder, falava através de um líder, e através desse líder Deus falava tudo o que ele queria para o povo. Ou seja, Deus não falava com todo mundo, ele escolhia uma pessoa e dessa pessoa que ele ia transmitir o recado para os demais. Aí nós vamos ver aí Deus falando isso através de Abraão, nós vamos ver aí Deus falando através de Isaac, de Jacó, né? Bem antes de Noé. Você vai ver aí Deus falando através agora de Moisés. E quando morre Moisés, Deus continua agora levantando outro homem que nós lemos aqui nessa história, que é Josué. Isso é maravilhoso. Só que quando Deus levanta Josué aqui para assumir o posto de Moisés, Deus muda a história novamente. Deus faz agora uma outra configuração da história. Olha que interessante. De Adão até Abraão, 2000 anos de história. Deus não tinha nenhum povo. Pega Abraão e cria um povo. E desse povo que vai nascer Jesus, os hebreus ou os judeus. Aí Deus começa a formar um povo e faz esse povo a crer só um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus monoteísta, ou seja, num só Deus. Porque a terra vivia servindo a vários deuses. Depois de Abraão criar esse povo, Deus faz que esse povo, eles andam pelas terras e sejam escravizados, vamos pegar esse ponto, seja escravizado aqui por Faraó, e vive 430 anos escravizado no Egito, sendo maltratado pelo Faraó e pelo Egito, ali no Egito sofrendo. E Deus então o que fala? Fala daquelas promessas, daquelas alianças que ele começou lá no Jardim do Éden e continuou falando para Abraão, para Isaac, para Jacó. E agora chega em Moisés, Deus diz, olha, é através de Moisés eu vou libertar esse povo do Egito. Do Egito, vou fazer ele conquistar a terra prometida. Então a promessa de Deus é agora que esse povo, eles têm agora uma organização. Através de Moisés você vai ver organizado um povo, você vai ver organizado as leis e o culto. Então vai ser através de Moisés que Deus faz 3 organizações impressionantes. Ele cria um povo, uma cidade, uma comunidade, que depois vai virar uma nação. E depois ele cria, com esse povo que vai criar uma nação, ele faz esse povo criar um culto. A religião, a maneira de cultuar, foi através de Moisés que Deus falou, olha, eu quero que você crie o tabernáculo e agora o povo vai ter um lugar, um momento de adoração, onde Deus fala para Moisés chamar o seu irmão, né, Arão, para ser o sumo sacerdote. Então nós vamos ver aí organizado o culto, o meio de cultuar a Deus. Aí Deus, através de Moisés, fala assim, olha, eu não quero que esse povo só crie uma nação, Moisés cria somente uma nação, mas cria também uma organização religiosa. Eu quero que esse povo agora vai passar a me cultuar. E Deus cria as formas da liturgia através de Moisés, de Arão. Né, e coloca Arão como cabeça, como sumo sacerdote principal. E nós vemos aqui também, através de Moisés, Deus criando a escrita, a Bíblia, a Torá. Então, através de Moisés, é que Moisés foi lá no monte, Deus escreveu as tábuas da lei, colocando as leis, as normativas, né, as leis para Moisés dirigir o povo, ser um legislador, ou seja, fazer o povo a seguir normas, leis. Então, as leis foram criadas através de Moisés, a organização de uma nação e através da liturgia do culto. Então não esqueça isso, porque Moisés foi importante para esses 3 principais objetivos também. Olha, Abraão teve 3 objetivos. Abraão conhecer o único Deus, Abraão criar o povo de Deus e Abraão apresentar, através dessa nação, Jesus Cristo. Ou seja, dessa nação hebreus nascer Jesus. Através de Moisés, 3 coisas também foram criadas. Moisés, depois que Abraão criou o povo, ele criou agora organização, ou seja, ele fez esse povo virar uma nação. Ele criou leis para esse povo, organizou esse povo e criou um culto para esse povo. Fez esse povo cultuar esse Deus monoteísta, esse único Deus.
Isso é sensacional. E agora, aqui nesse texto que nós lemos aqui, Deus disse para Moisés, olha, eu coloquei Josué para andar com você, para aprender com você. Agora você não vai entrar na terra prometida, você só vai ver a terra prometida. Quem vai atravessar o Jordão e vai levar o povo para a terra prometida vai ser Josué. Você vai ficar aqui no monte, né? E Deus recolheu Moisés e aí Josué dá o seguimento. Ele dá agora a continuidade. E olha interessante, e qual o principal objetivo de Josué agora? Era Josué falar ao povo, ensinar o povo as leis, a Torá. Está aqui no versículo 8. Olha o que diz aqui no versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Tudo que está escrito. Fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Deus está dizendo agora que a partir desse momento de Josué, ele ia fazer o povo acreditar na Torá, na Bíblia. Então, a partir de agora, Deus estava dizendo o seguinte, tem um livro escrito e é através desse livro que eu vou conduzir o meu povo agora, porque Moisés escreveu a Torá, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E também as leis que estavam nesses livros. Então, agora, Josué, ele teria em mãos algo escrito, porque até então era algo oral que Deus falava. Isso é sensacional, gente. Quando você entende isso, você passa a entender a Bíblia. Você passa a entender por que a Bíblia é importante. Olha, presta atenção no que eu quero dizer para vocês. Não é idolatrar a Bíblia. Gente acha que não pode colocar nada, não pode escrever na Bíblia, que não pode rabiscar a Bíblia. Pode sim, isso aqui é um papel. Só que o que está escrito aqui é Deus falando conosco. O que está escrito aqui é Deus nos iluminando sobre a pessoa do Messias, sobre a pessoa de Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Então a Torá foi uma maneira de Deus falar conosco e nos mostrar como que ele ia apresentar esse Jesus que foi criado, ou seja, que foi criado um povo para que ele pudesse nascer. Preste atenção. Foi através desse povo, os hebreus ou os judeus, desse povo que Jesus iria nascer. Então, o escrito aqui ia dizer, olha, ele vai vir desse povo, através que eu tenho falado com Abraão, com Moisés, com Josué, com Adão, ou com Eva e com os profetas. Eu tenho falado que é através desse povo. E Jesus vem desse povo. Então, eu preciso entender isso. Aí eu preciso entender que esse Moisés, ele tem grande importância, né, para colocar as leis, criar o povo, uma nação e criar o culto. Então foi através de Moisés que nós passamos agora a aprender a cultuar a Deus, porque Moisés nos ensina através das suas leis. Se você ler a Torá, você vai ensinar como que o povo cultuava. Como é que o povo cultuava? Levava um animalzinho ali para o sumo sacerdote matava, colocava o sangue dos animais ali em cima do altar e matava o animal para fazer que quem tivesse pecado pudesse ser perdoado. Então, antigamente era assim. Isso já dizendo que um dia Jesus ia morrer e derramar o seu sangue por nós, ia pagar os nossos pecados definitivamente. Então, isso tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver com a palavra de Deus. Não é para que eu desse continuidade isso, matar um animal e fazer isso mais. Não. Esses animais eram a figura de que um dia definitivamente Jesus ia morrer e ia pagar os nossos pecados de uma vez para sempre. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e você crê na morte e na ressurreição de Cristo, você está acreditando que ele morreu pelos seus pecados e pagou ali os seus pecados através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, o que Deus estava ensinando através desse culto era isso, que um dia iria acabar com esses ritualismos. Ninguém precisava mais agora matar nenhum animal, ninguém precisava pagar mais nada, porque Jesus ia pagar para nós. Então, meu querido, quando você entende isso, você compreende praticamente a Bíblia de um modo geral. Por quê? Porque através de Josué agora vem a escrita, vem a Torá, vem a palavra de Deus. Então é por isso que hoje nós usamos a Bíblia Sagrada para ouvir Deus falar conosco, porque ela vai nos ensinar como que Jesus veio e se Jesus de fato é esse Messias prometido lá no Velho Testamento.
Então, quando fala aqui de conquistar terra, de vencer, que você vai dominar, que ninguém será contra você, que você vai prosperar, está dizendo para esse povo de Israel que esse povo de Israel ia conquistar as outras cidades, as outras terras, os outros países, outras nações, para levar esse Deus único. Esse é o objetivo. Ah, pastor, então você quer dizer que Deus não tem essa promessa para nós de eu ser uma pessoa abençoada e próspera? Ora, financeiramente não é. Não é esse o objetivo. Porque o nosso tesouro não é aqui na terra. O nosso tesouro é no céu. Se Deus quiser nos dar bênçãos materiais aqui, Ele pode dar. Eu não estou dizendo que Deus não nos dê bênçãos materiais, mas Deus não tem interesse que nós busquemos os bens materiais. Porque a própria Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o objetivo da Bíblia é você ganhar a sua riqueza maior, que a tua alma sendo salva, ou seja, você sendo salvo através de Jesus Cristo. O maior tesouro para você, o maior presente para você é Deus deu. Deus deu o seu único filho para mim e para você, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, que é Jesus. Então o nosso tesouro hoje, quem é? É uma pessoa, é Jesus Cristo. Quando você tem Jesus, existe até um cântico que diz, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então, o nosso tesouro hoje não é uma posse, não é eu ter uma casa, um bom carro, eu ter saúde, eu ter isso, eu ter aquilo. É eu ter Jesus, o principal objetivo. Porque o que adianta eu ser milionário, ser rico, ter saúde, ter tudo, e eu ir para o inferno? E viver eternamente no inferno? Faz sentido isso? Não faz sentido. Agora eu te digo uma coisa, mesmo que você é pobre, mesmo que você é doente, mesmo que você é cheio de problemas, mas se você tem Jesus, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, um dia lá no céu você não vai ter problema nenhum. Você não vai ter problema de riqueza, você não vai ter problema de falta, você não vai ter problema de saúde, você não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque Jesus vai te dar paz completa. Nesse mundo nós sofremos, mas nós temos a certeza que no mundo vindouro, que chama céu, com Jesus, nós vamos viver uma vida eterna. A vida eterna que fala, não é uma vida passageira. O que eu passo aqui, eu posso resolver. Eu posso arrumar um psiquiatra, eu posso arrumar um psicólogo, eu posso arrumar um médico. Eu posso, quem tem dinheiro vai procurar as medicinas, vai procurar um recurso para resolver os seus problemas. Né? Se você quer ficar rico, você vai pedir Deus sabedoria, você vai trabalhar e quem sabe Deus faz você um empresário, você pode ganhar muito dinheiro. E perceba que tem muitos empresários que nem cristãos são e são ricos. Então riquezas não quer dizer que você é uma pessoa abençoada, não quer dizer que você é uma pessoa salva e liberta por causa disso. Ter prosperidade. Não. Ter prosperidade é uma graça comum que Deus dá para algumas pessoas. Algumas pessoas têm um dom de ficar rico. E fica rico. Mas isso não quer dizer que essa pessoa rica vai para o céu. E não quer dizer que ser pobre também vai para o céu. Porque a única maneira de nos levar para o céu, a maior riqueza nossa, é reconhecer. A Bíblia Sagrada fala sobre isso. A maior riqueza nossa é a gente conhecer a história e seguir essa linha de pensamento de que lá no Jardim do Éden o homem pecou e que só tem um meio de ser perdoado do seu pecado através de Jesus Cristo. E esta história da Bíblia vai me ensinando, desenrolando esse rolo para eu entender lá no final quem é Jesus, o Messias. Ele é a nossa maior riqueza. Como o homem comeu do fruto proibido lá e caiu e teve a morte, Jesus é a vida. Por isso que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, para ir ao Pai tem que passar por Jesus. Não tem jeito de ir para o céu por outros caminhos sem ser Jesus. Só através de Jesus Cristo. Então, quando você conhece a palavra de Deus, a Torá, a palavra não oral mais escrita, que Deus falou para Josué aqui, que Deus falou para Moisés e Deus falou para Josué, para que a partir de agora ele ensinasse a lei, é para que eu ensinasse a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que vai falar a respeito de Jesus Cristo e que nós vamos ser salvos. Então, se alguém está prometendo você que a sua vida vai ser 1000 maravilhas e que se você vem para a igreja porque você vai ser uma pessoa bem-sucedida, eu desminto isso. Eu digo para você que essa pessoa está te enganando. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser um bispo, pode ser quem for. Se está dizendo para você ir para a igreja, porque na igreja você vai ser bem sucedido em tudo, essa pessoa está mentindo para você. Me desculpe eu te decepcionar, mas eu estou aqui para falar a verdade para você. Porque aqui nessa terra nós vamos sofrer vários problemas. Aqui nessa terra, depois do pecado, houve uma desordem. E essa desordem continua.
Não é por eu ter Jesus que eu sou blindado, eu já falei sobre isso. Ninguém é blindado por ter Jesus ou por ser crente. Ninguém é blindado por aceitar Jesus como Salvador. Quem dera se fosse, aí seria fácil. Eu até gostaria que fosse assim. Eu gostaria que fosse assim, aceitou Jesus, é blindado. Eu não vou ter problema na minha família, eu não vou ter problema de saúde, eu não vou ter problema financeiro, eu não vou ter problema relacional, eu não vou ter problema nenhum, eu só vou ver mil maravilhas. Mas, meu querido, você já conhece vários crentes e pastores e líderes que vivem aí cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de dificuldades. Não é verdade? Por quê? É porque nesse mundo é assim mesmo. Depois do pecado houve o caos. E eu preciso entender que para eu sair desse caos não é aqui na terra, porque essa terra já foi corrompida. Por isso que lá em Apocalipse fala que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Enquanto nós vivemos nessa terra, cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de dificuldades. É só para você ver a vida dos apóstolos e a própria vida de Jesus, você vai ver. Ele não viveu aqui cheio de mil maravilhas. Jesus foi crucificado, gente. Jesus foi cuspido. Jesus sofreu com a família. Né? Jesus sofreu na cruz. Os apóstolos foram mortos, foram perseguidos, foram decapitados, foram mortos de várias formas. Eles não viveram mil maravilhas, viveram assim num palácio e ficou naquele palácio dizendo assim, olha, pode seguir Jesus que a sua vida vai ser mil maravilhas, um mar de rosa. Isso é uma pregação diabólica. Desculpe eu dizer isso para você, me perdoa eu decepcionar o seu coração. Por quê? Porque quem prometeu prosperidade e ganhar tudo foi o diabo, que prometeu lá no deserto para Jesus. Ou você não lembra dessa passagem de Mateus capítulo 4, que o diabo levou Jesus no monte e disse, eu te darei tudo isso aqui se você prostrar e me adorar. Ou seja, prosperidade, quem ofereceu foi o diabo, não foi Jesus. Pelo contrário, Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, que ele foi perseguido e que nós seremos perseguidos também. Foi o diabo que disse, olha, pula daqui e faz um teatro, pula daqui e faz maravilha para que todos acreditem, ou então transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Foi o diabo que ofereceu essas coisas, esses milagres, essas coisas para Jesus. E se ele ofereceu para Jesus, você acha que não está oferecendo para nós todos os dias? Então nós temos que tomar cuidado com determinadas religiões, igrejas e pastores. Porque se está te prometendo um mar de rosa, meu querido e minha querida, eu vou te dizer, infelizmente o nosso mar de rosa chama-se Jesus Cristo. Mesmo passando por perseguições, mesmo passando por luta, nós temos certeza de que um dia tudo isso vai cessar. Se não cessar aqui nessa terra, vai cessar lá no céu. Lá no céu não vai ter cego, não vai ter aleijado, não vai ter doente, não vai ter diabético, não vai ter vírus, né? Não vai ter vírus nenhum, não vai ter problema familiar, não vai ter problema nenhum. Agora aqui eu posso resolver alguns problemas. Como que eu posso resolver alguns problemas desse tipo que eu estou falando para vocês? Olha, eu tenho um médico, eu tenho os especialistas que pode ajudar, me aliviar algumas coisas. Não totalmente, porque se fosse assim ninguém morria. Ninguém morria. Ninguém sofria, ninguém chorava, não é verdade? Então a gente precisa entender que aqui em Josué, o que Deus está prometendo para Josué é esse povo que ia conquistar a terra e ser bem sucedido. Por quê? Porque a terra ia ser distribuída para 11 tribos e uma delas ia ficar somente para fazer a parte de culto a Deus, que são os levitas. Né, a parte do sumo sacerdote, essa parte não ia ganhar uma terra. As outras 11 tribos iam ganhar uma terra, um terreno, para mexer ali, para trabalhar ali e ter muitas coisas, para que desse o dízimo para essa outra tribo que não ia ganhar nada, ia ficar só por conta do cuidado espiritual. Aí, meu querido, eu vou encerrar aqui, para não ficar muito longo esta ministração, mas eu vou continuar outro dia isso aqui. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido e tenha entendido que a Bíblia, ela fala de um tesouro lá no céu, não um tesouro terreno. Eu posso até ser rico aqui na terra, eu posso ser até próspero aqui na terra, eu posso até ter boa saúde aqui na terra, eu posso ter até mesmo uma boa família aqui na terra, mas isso não quer dizer que eu sou salvo por causa disso. Eu conheço muitas pessoas que não são cristãs, têm muito dinheiro, têm uma boa casa, têm uma boa família, não bebe, não fuma, não prostitua, anda numa vida bem regada, bem legal, conforme as leis de Deus aqui, mas não vão ser salvos. Sabe por que não vão ser salvos? Porque não é ser uma pessoa boa, não é ser uma pessoa moralmente legal.
O que nos leva ao céu é reconhecer que nós somos pecadores e que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Eu reconheço como pecador e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que só Ele pode perdoar todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro e me levar para a vida eterna, ter uma vida tranquila, eternamente. Então a Bíblia me ensina isso. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e que Deus te ilumine e você compreender cada vez mais a palavra de Deus. Beijo no seu coração e até a próxima.